vocês. A Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia tem a honra de acolher a todos para o segundo dia do 15º Simpósio Internacional Filosófico Teológico da FAGE, cujo tema é Humanismo em Tempos Sombrios, Tradições, Cenários e Perspectivas. Sejam todos bem-vindos. Convido para a mesa o professor Dr. Padre Jodemir Vitório, diretor do Departamento de Teologia da FAGE, que coordenará os trabalhos desta manhã do simpósio. Convido para a mesa o professor Dr. Leonardo Boff, da UERJ, que proferirá a conferência A Visão do Ser Humano e o Humanismo a partir do novo paradigma cosmogênico. Bom dia para todos e para todas, bem-vindos, bem-vindas. Nós temos hoje a grande alegria de termos aqui mais uma vez o Leonardo Boff, esse amigo nosso desde que começamos aqui em Belo Horizonte. Se me pediram para dirigir essa mesa, e quando a gente tem que dirigir a mesa, tem que apresentar o palestrante, né? Então, quando a gente apresenta assim, uma pessoa que tem um currículo pequeno, então é fácil, né? Mas aí o Leonardo é difícil, porque eu tenho uma folha com um monte de coisa que já o currículo já é uma conferência. Então eu perguntei para ele: o que você quer que eu diga? Digo o seguinte, que eu escrevi um livro que se chama Águia e a Galinha, se eu sou um ladrão de galinha. Mas eu não vou apresentar um ladrão de galinha, mas antes um ladrão de Deus, que fica roubando Deus para dar para os outros. Esse Leonardo lecionou Teologia Sistemática e Ecumênica no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis durante 22 anos. Assim, foi editor de concílio da Revista de Cultura Vozes, da Revista Eclesiástica Brasileira. Sua reflexão teológica abrange os campos da ética, da ecologia, da espiritualidade e tantos temas da contemporaneidade. Assim, foi assessor das comunidades eclesiais de base e dos movimentos sociais como o MST, que trabalha há muitos anos no campo do ecumenismo. Em 93, ele foi aprovado como professor de Ética e Filosofia da Religião e Ecologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente ele é professor emérito dessa universidade. Assim, foi professor de Teologia e Espiritualidade em vários institutos do Brasil e do exterior, e sua produção teológica, superior a 60 títulos, entre eles o best-seller Águia e a Galinha, a maioria dessas obras foram traduzidas também em outras línguas. Assim, atualmente viaja pelo Brasil, dando palestras sobre os temas abordados em seus livros, participando também dos encontros da Agenda 21. Nesse um livro que resume a caminhada dele, que foi também um tema da palestra brilhante lá na Soter, quando recebeu o título, né, da homenagem de teólogo do ano, Reflexões de um Velho Teólogo Pensador, que resume bastante a caminhada dele. Bem-vindo, Leonardo. Nós estamos aqui para escutar suas reflexões em torno do tema A Visão do Ser Humano, assim, o Humanismo, a partir do novo paradigma cosmológico. Bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Eu costumo falar do pé e jogar os papéis fora, mas como é um ambiente acadêmico, eu não vou segurar os papéis, porque se vocês virem, eu vou embora. Toda essa papelada aí, ninguém aguenta. Então, eu vou falar no púlpito, como antigamente o padre, nunca falava, depois disso falava do púlpito, mas aí eu escondo os papéis e posso falar e vocês me aguentam. Então, deixa eu falar. Mas quero agradecer especialmente ao Geraldo de Bola, que organizou isso,
e todos que propiciaram esse encontro. E é importante que nós nos reforcemos, especialmente no pensamento, na filosofia, que estão sendo sistematicamente negados no mundo. Para voltarmos ao tempo da caverna de Platão, onde só vemos imagens e não pensamos. E nós queremos pensar, gerar uma sociedade de pensamento. Veja, a partir dos anos 80, é que eu me preocupo com a nova cosmologia, porque eu acho que é um campo que favorece o pensamento teológico. Eu acho que é muito mais fácil fazer teologia, mesmo filosofia, se a gente assumir esse paradigma, que já tem um século, mas não é hegemônico, e ajuda a gente a se situar dentro desse imenso processo que já tem mais de 13 bilhões de anos. Estudei muito isso e, junto com o cosmólogo norte-americano-canadense Mark Hathaway, escrevemos esse livro, O Tal da Libertação, explorando a economia da transformação. Então, tudo que eu disser aqui, de alguma maneira, está dentro desse livro, mas é muito chato. Então, Capra leu o manuscrito, ficou tão entusiasmado e disse: eu vou fazer o prefácio. Então ele fez um prefácio de 30 páginas, basta vocês lerem o prefácio, que já tem o principal. Mas a comunidade científica norte-americana gostou do livro e nos deu o prêmio em Nova Ciência e Cosmologia, nos deu a medalha de ouro. Só que não mandaram a medalha, só mandaram a fotografia. Parece que ela foi parar no dente do Bush. Bom, já estou saindo do estilo acadêmico, vou voltar aqui acadêmico. Olha, toda a sociedade se orienta por um certo tipo de cosmologia. E entendemos por cosmologia a visão do mundo, a imagem do mundo que se faz, fruto de uma arte combinatória de muitos saberes, tradições, instituições, cuja função é dar coesão à sociedade e ver como o universo surgiu, como ele evolui, mas principalmente definir o lugar do ser humano no conjunto dos seres. Então, há tantas cosmologias quantas culturas há. Todas elas se criam uma imagem do mundo. Para mim, uma das mais belas que eu conheci foi aquela dos maias Quechua, segundo a qual todo o universo é fruto do encontro de dois corações que se amam, o coração do céu e o coração da terra. E todos os seres são portadores de coração, por isso são todos amáveis. E o projeto civilizatório deles é criar um ser humano com coração, sensível, compassivo, humano. E é uma das grandes culturas. O próprio Rodolfo Lévi-Strauss disse: se nós tivéssemos assumido a metafísica dos maias, seríamos, em vez da dos gregos, seríamos muito diferentes em nossa cultura. Então, no Popol Vuh, no Chilam Bilan de Chumayel, que são os dois textos básicos, a gente encontra essa cosmologia, que é realmente fantástica. E tem uma frase que vale a pena citar, porque ela está na parede de entrada do grande Museu Antropológico do México, que, segundo Darcy Ribeiro, é o maior museu antropológico do mundo. Se vocês forem ao México, não deixem de visitar. É uma coisa extraordinária. E lá na entrada está escrita essa frase deles: fique claro que amanheça no céu e na terra. Não haverá glória nem grandeza em nossa criação e formação, enquanto não surgir a criatura humana, o ser humano formado. Essa é a visão que eles têm da realidade vista para frente. Eu vou me restringir lógico, o nosso campo cultural, que é o Ocidente, cada vez mais é acidente.
embora nós estamos no extremo ocidente. E são 3 cosmologias de base. Lógico, tudo que eu disser aqui é muito introdutório, fragmentário, e nos levaria muito longe falar em detalhes, como nesse livro aí e outros que eu tenho aí. Eu vou usar três metáforas, porque elas ajudam a entender aquilo que é, digamos, abstrato. Primeiro, a cosmologia antiga, ela projetava o universo numa forma de pirâmide, onde os seres vão ascendendo até culminar em Deus. E o conceito de homem que está aí é o homem religioso, o homem devoto, e o humanismo deles é ver toda a criação como uma espécie de grande sacramento de Deus, o ser humano como imagem e semelhança de Deus, e eles como aqueles que cultivam o sagrado, o respeito. Eu acho que a figura emblemática disso é São Francisco. Tem a cosmologia moderna, veja que sou muito reducionista aqui. E tem a cosmologia moderna, cujos pais fundadores nós conhecemos, que é Descartes, Galileu Galilei, Copérnico, Newton, Francis Bacon, que se baseia tudo na ciência que eles desenvolveram na época, que foi a física e a matemática. Então, praticamente, eles matematizam todos os fenômenos. E como a vida não entra e a Terra não entra, dizem, toda a natureza que está abaixo de nós, ela só tem sentido se ordenando a nós. A Terra, que era sempre chamada Magna Mater, Mãe, Criadora de tudo, é uma resistência, é um pedaço extenso que está aí, sem propósito, sem consciência. É um baú de recursos colocados ao bel prazer do ser humano. E o eixo central dessa cultura, isso Nietzsche, a Escola de Frankfurt e outros pensadores disseram, é a Wille zur Macht. É a vontade de potência, a vontade de poder, mas o poder entendido como dominação. Dominação do outro, dos povos, dos continentes, da natureza, da vida, até as suas últimas expressões. E para realizar esse propósito, criar uma ciência moderna, técnico-científica, que está a serviço desse propósito de dominação do mundo. E tem como paradigma exemplar disso Alexandre Magno, conquistador, e Hernán Cortés, também um grande conquistador. Então, essa cultura foi importante, nós vivemos dentro dela, porque ela tornou toda a nossa vida muito mais fácil e mais cômoda. E todos os avanços, desde esse microfone até o último instrumento sofisticado que vocês têm aí do celular, o Maurício tem um que ele consegue de noite ver onde está o sol lá debaixo da terra. O Maurício está aqui na frente, é um filósofo. Mas, simultaneamente a isso, ela criou aquilo que Carl Sagan chama o princípio de autodestruição. Nós criamos muitos benefícios, nós criamos armas químicas, biológicas, nucleares, que nos podem destruir por 15 formas diferentes. Não a Terra, porque ela continua, mas, e estou mostrando as folhas, a vida sobre o planeta. A Terra pode ir adiante, mas sem nós. E essa realidade é muito atual. Ela está aí, já está construída. Os americanos têm 800 bases militares no mundo inteiro, e 1/3 delas têm ogivas nucleares que podem ser disparadas em 3 minutos. É a forma da dominação deles. Então, é um paradigma que nos comanda ainda. Ele não só ficou um paradigma científico e técnico, ele criou a cultura do capital. E todos nós, você e eu, somos reféns dessa cultura. Temos que trocar o tênis, temos que trocar o celular, temos que trocar o relógio, temos que trocar de vez em quando o computador, senão as várias aplicações não entram, e somos obrigados a consumir. E nós não sabemos como superar esta cultura. Semana passada o IHU já publicou entrevista. Cadê o homem do IHU?
eu gosto muito dele porque tive contato com ele, Joseph Stiglitz, que é um prêmio Nobel de Economia, mas com grande preocupação com a ecologia. Ele diz, no começo, a luta era pelos direitos sociais, individuais, etc. Depois a luta foi criar um desenvolvimento sustentável. E hoje a grande preocupação é a terra. Tudo deve começar e terminar com a ecologia. Porque se nós desestabilizarmos o sistema vida, o sistema terra, nenhum projeto terá sentido. E é o que nós estamos vivendo. Em nome disso que o Papa fala, nós vivemos numa emergência planetária. Emergência planetária. Então, eu conversando lá com o pessoal da FAO, o Graziano, que acabou de ser expulso pelo nosso genial presidente, genial porque ele inaugurou uma nova cultura, a cultura da estupidez. Então, o Graziano diz, olha, lá na FAO, aquele grande instituição da ONU, que trabalha com alimentação, com agricultura mundial, diz, os nossos cientistas vivem nos alertando que pode ocorrer a qualquer momento o cruzamento entre o eixo da escassez de água potável, que é enorme no mundo, e o aquecimento global. Quando esse eixo ocorrer, haverá um desastre de proporções inimagináveis na humanidade e no planeta Terra. Pelo menos 100 milhões de pessoas não aceitam o veredito de morte e começam a migrar, criando problemas em todos os países para sobreviver, porque as terras ficaram secas demais, calor demasiado, perderam as safras, não tem água, e para sobreviver, desesperadamente, vão buscar caminhos de salvação. Então diz, a qualquer momento pode ocorrer isso. Daí que hoje não se fala mais tanto de crise do aquecimento, se fala da emergência do planeta Terra por várias contingências que estão se realizando. Então, o conceito de homem, que nesse paradigma vem, é do Dominus, é do Senhor, maître possesseur da natura, como diz Descartes. E o humanismo é o humanismo do homem laborioso, do homem criador, do homem que se dedica a desenvolver cada vez mais formas de enriquecimento, de bem-estar, mesmo criando dois tipos de injustiça. Uma social, relegando grande parte da humanidade na pobreza e na miséria, e outra uma injustiça ecológica, devastando os ecossistemas em função da acumulação da riqueza, e essa acumulada individualmente, deixando pessoas aos milhões na marginalidade, na fome e na miséria. Então é um humanismo que tem faces anti-humanas. O Papa Francisco não se cansa de dizer que é um sistema anti-vida. E na encíclica ele faz a crítica mais contundente do antropocentrismo, da tecnociência, não como tecnociência instrumento da vida, mas a tecnociência a serviço do mercado e a ditadura da ciência, em função dos interesses de poucos. Então, eu vou fazer um pequeno resumo, realmente introdutório, fragmentário, do que é essa nova cosmologia, para depois tirarmos aí que tipo de ser humano aparece, que tipo de humanismo seja possível. E assente hoje, por grande parte da comunidade, por parte da comunidade científica, que tudo se originou a partir de uma imensurável explosão, o Big Bang, portanto uma grande instabilidade, que ocorreu há 13,7 bilhões de anos. Por que 13,7 bilhões de anos? Porque nos anos 50, dois cientistas, o principal deles, Arnold Penzias,
que mexia com instrumentos para a NASA, para captar ruídos. E tinha um ruídozinho, por mais que ele afinasse o aparelho, em qualquer região do universo vinha esse ruídozinho. E eles se deram conta que era a ressonância, ou, digamos, uma espécie de legado dessa grande explosão que ocorreu. Não tinha espaço-tempo para dar o sentido da explosão, mas criou uma onda que corre pelo universo, muito baixinha, mas que pode ser percebida em todos os lugares pelos instrumentos. Então, tomando as galáxias mais distantes, que estão fugindo de nós, quase à velocidade da luz, e elas se inclinam para o vermelho, significa que elas estão em rota de fuga. E tomando aquela mais avançada que está fugindo, e a densidade do vermelho dela, que mostra exatamente a onda fica muito grande, então está se afastando, resulta que a Terra e o Universo teriam 13,7 bilhões de anos. Antes diziam 15 bilhões, mas foi corrigido para mais exatamente 13,7 bilhões de anos. Então esse processo, deu-se aquela explosão e aí começou o processo da evolução, que é o imenso caos inicial, a primeira singularidade é o imenso caos, e a evolução se faz na tentativa de colocar ordem nesse caos. E ele acompanha, inclusive está dentro de nós. Nós somos seres caóticos e seres criativos, que o caos nunca é só caótico, ele é generativo também. E atravessa com uma constante cosmológica toda a realidade, e nós se manifesta na forma de somos seres sapientes e dementes, e hoje triplamente mais dementes, e no Brasil infinitamente mais dementes. Estou escapando da economia, da academia, mas nós temos que tomar posição, porque essa ciência tem que nos ajudar a pensar a nossa realidade, também denunciá-la. Então, dessa imensa explosão, se deu origem àquilo que é o universo. Então, as primeiras partículas, top quarks primeiros, logo após essa grande explosão, começaram já a se relacionar e criar campos de relação, campos de energia. Tudo era uma imensa energia chamada energia X, que logo após a grande explosão ela se dividiu em 4, que é a energia gravitacional, eletromagnética, nuclear fraca e forte, que é um mistério para todas as ciências, não sabem explicar o que são essas energias. Primeiro porque precisamos dela para explicá-las, e não há como explicá-las. Então muitos cosmólogos e astrofísicos dizem essas 4 energias que agem sempre de forma articulada e relacionada, elas seriam como que a inteligência do universo, a fórmula de ordenação pela qual ele vai criando no caos cosmos, isto é, ordem e complexidades cada vez mais altas. E aqui ocorreu algo que Stephen Hawking, nosso grande matemático e astrofísico, morreu recentemente, entrando no campo da teologia, e aí disse muita bobagem. Ele podia ter ficado tranquilo aí da sua astrofísica e matemática, mas escreveu esse famoso livro, Breve História do Tempo, em 2 versões diferentes. Aí ele diz: se a carga elétrica do elétron tivesse sido ligeiramente diferente, as estrelas teriam sido incapazes de queimar o hidrogênio e o hélio, e então nós teríamos explodido. Seria difícil explicar por que o universo teria começado desta maneira, a não ser que admitamos um ato de um Deus Criador que quisesse criar os seres como existem hoje. A mesma coisa diz esse grande cientista Francis Collins.
Eu aconselho muito ler o livro dele, que coordenou aqueles mais de 1000 cientistas que descodificaram o genoma humano. Ele começou ateu e tem 2 livros: A Fala de Deus, a Linguagem de Deus, e depois a Linguagem do Homem. E na medida que ele foi descobrindo a complexidade do universo do ser humano, foi mudando até se tornar uma pessoa profundamente espiritual. Não que ele se inscreveu em alguma confissão religiosa, mas disso nós não podemos desconhecer que há uma energia poderosa e amorosa por detrás que comanda todo esse processo e que as religiões chamam de Deus. E esse é o momento, digamos, cósmico. Depois vem o momento químico. Depois daquela explosão se forma uma imensa nuvem que se divide em várias delas e elas vão lentamente se solidificando e criam as grandes estrelas vermelhas, que elas durante 3 bilhões de anos arderam, uma espécie de fornalha, dentro do qual se formaram todos os elementos que constituem o universo e o nosso próprio corpo, que é primeiro o hélio, o oxigênio, o ferro, o enxofre, os vários nitratos, tudo. E aí chega um ponto que elas explodem. Ao explodir, jogam aqueles elementos em todas as direções, daí surgem as bilhões de galáxias, sóis, estrelas, e a Terra, e também nós somos fruto dessa grande explosão. Então, é fundamental a gente entender essa nossa origem ancestral, que nós viemos das grandes estrelas vermelhas, porque elas prepararam tudo aquilo que a escala de Mendeleev, que tem aqueles 102 elementos, foram formados lá dentro. E estão ainda percorrendo o universo. E às vezes ele cai aqui na Terra, a gente estando no Polo Norte, você vê isso, que tem partes que tem pontinhos pretos, é o pó cósmico que caiu, que circula pelo universo há bilhões de anos, que é muito mais velho que o Sol, que a Terra, e entra na composição do nosso próprio corpo. Então nós somos seres cósmicos. A nossa idade é a idade do universo. E depois desse momento químico vem o momento biológico, porque a evolução ela não é linear. Ela cria o caos, que se torna depois generativo, vai se complexificando cada vez mais, criando ordens cada vez mais ordenadas e sofisticadas, até um ponto em que a complexificação fica tão densa que explode como imperativo cósmico. Isso é uma expressão não é minha, é do Christian de Duve, foi prêmio Nobel de Química, professor lá em Louvain, eu até segui os cursos dele. Diz que por imperativo cósmico irrompe a vida, desde que haja um nível avançado de complexidade. Então, para ele, o universo está cheio de vida, porque nós só temos acesso a 5% do universo que é visível, 95% é invisível. E logo depois do Big Bang, quando as energias se articularam, aconteceu um fenômeno que os cientistas hoje não sabem explicar, que houve um choque entre matéria e antimatéria, e só sobrou 1 bilionésimo de matéria. Desse bilionésimo de matéria surgiu todo o universo que nós conhecemos, o visível e o invisível. O que ocorreu aí a gente não sabe. Uma coisa misteriosa. Da mesma forma, diz isso que eu considero um dos maiores cientistas que morreu há 2 anos, Ilya Prigogine, um russo que se escapou da Revolução, foi professor em Bruxelas, depois em Austin, e ele tem esse mérito, porque tanto Einstein, os astrofísicos, diziam a vida é coisa das religiões, nós não podemos explicar a vida. Para poder entendê-la, temos que matar o ser e levá-lo para o laboratório. Então, que ciência é essa que tem que matar o ser que ela deve analisar? Qual foi a contribuição de Ilya Prigogine?
Ele aplicou a física quântica aos processos biológicos caóticos e se deu conta que se aplica ao processo da vida, que a vida nasce da distância do equilíbrio na hora de caos, que vai se organizando até criar uma forma mais alta e aí rompe a vida. E ela tem uma característica, tem as estruturas dissipativas. O que significa isso? Ela consome muita energia como todo ser vivo consome, então dissipa. Mas ao mesmo tempo dissipativo, ela dissipa o caos, ela dissipa a entropia e transforma do lixo do universo, dos dejetos do universo, transforma em novas formas de vida. E dá como exemplo os fótons do Sol, que são os dejetos do Sol, que são jogados aqui, chegam toda hora, são aproveitados por nós, pelas plantas, para fazer a fotossíntese, nos entregar oxigênio e garantir a vida. Diz essa é a lei do universo. O universo não conhece dejetos. Ele dissipa esses dejetos em novas formas de vida, de tal maneira que a vida vai crescendo em complexidade cada vez mais, e por isso ele acha que a segunda lei da termodinâmica, que é o desgaste das energias, e o fim do universo seria uma inércia absoluta. Diz o contrário, o universo vai mais e mais em formas complexas e altas até a suprema expressão da vida. O que isso significa é a linguagem das religiões. E chega a dizer, a vida não é nem material, nem espiritual, a vida é eterna. A vida é eterna. Isso é importante para nós como teólogos, porque o projeto de Deus é vida e mais vida, e não morte. Como diz Pedro Casolari, o grande profeta nosso, a alternativa da vida não é a morte. A alternativa da vida é a ressurreição, é mais vida. Esse grande cientista, Elia Prigogine, que parecia um leão quando falava, mas era um grande cientista. E nos deu essa contribuição. É um momento biológico. Depois vem o momento antropológico, que a complexidade cresce a um ponto que, além de surgir a vida, surge o subproduto da vida, uma das expressões da vida, que é a vida humana, a vida consciente, a vida reflexa. Ele chega a afirmar que o objeto e a intenção do universo não é simplesmente o ser humano, é gerar vida, 1000 formas. Uma delas é a vida humana, consciente e livre. Então, o momento antropológico é importante, porque o ser humano emerge também nesse imenso processo. E ele tem, há 8 ou 10 milhões de anos atrás, ele surgiu na África. Portanto, todos nós somos africanos. E ele ficou na África 3 milhões de anos. E aí se estruturaram as bases fundamentais, nossos arquétipos de base, os nossos sonhos, as nossas visões, surgiram na África. Depois eles se espalharam pelos continentes todos, ocuparam todos os continentes, e hoje, isso é o fato novo da nossa história, estamos voltando de um grande exílio e nos encontrando no único lugar que é o planeta Terra. Então o ser humano também é fruto desse imenso processo de evolução. E ele foi se adaptando em todas as culturas, criando 1000 formas de expressões, e hoje, infelizmente, ele inaugurou uma nova era geológica, que é o antropoceno. Isto é, a grande ameaça sobre o sistema vida, sistema Terra, não é um meteoro rasante, como aquele que caiu na América Central há 67 milhões de anos atrás, que era um meteoro de 10 quilômetros de tamanho, e que acabou com os dinossauros, que viveram 133 milhões de anos sobre o planeta. Como eles tinham sangue que se adaptava a todos os climas, eles podiam passar do Polo Norte, do Polo Sul, a parte tropical, se adaptavam,
mas em menos de uma geração, com uma onda de 50 metros, gases de todo tipo, todos eles pereceram. Foi bom para nós, porque o nosso ancestral antropóide, que há 70 milhões de anos apareceu, viveu no topo das árvores comendo insetos e frutos, tremendo de medo que algum dinossauro maior o pegasse. E quando eles desapareceram aí, eles desceram ao chão, ficaram omnívoros, comeram de tudo, e evoluíram até chegar no Maurício Bravo. A cada um de nós. Então nós somos parte desse processo. O antropoceno então é isso, a grande ameaça ao sistema vida é o ser humano, que moveu uma guerra sistemática contra a Terra, no solo, no subsolo, no ar, em todos os campos, sem nenhuma chance de ganhar essa guerra, porque a Terra não precisa de nós precisamos da Terra. Quando 99,98% estava tudo pronto, emergiu no processo da evolução o homem, o ser humano. E ela não precisou de nós para elaborar a sua imensa biodiversidade, a beleza do universo, da natureza. Não precisou de nós. E se nós entramos como último elo da evolução, do ser maior da evolução, foi com o imperativo ético de sermos os guardadores, cuidadores, como diz o capítulo 2 do Gênesis, sermos aqueles que cuidam do jardim do Éden, dessa herança sagrada que herdamos do universo e de Deus. Mas o maior biólogo vivo, Edward Wilson, que é de longe o maior biólogo, e escreveu esse livro, O Futuro da Vida, e ele diz: o ser humano transformou o jardim de Éden num matadouro. E em vez de ser um anjo da guarda e protetor, ele se transformou no Satã da Terra. Então, o último livro dele chama Criação, Como Salvar a Vida no Planeta. Ele se dirige a duas forças que ele considera as mais importantes, que é a força religiosa e a força da tecnociência. Uma espécie de carta que ele escreve. Vale a pena ler o livro, porque é muito impressionante, cheio de dados curiosos para enriquecer o nosso conhecimento científico. Ele diz: a ciência tem que ser feita com consciência, e as religiões cobram isso dela. E as ciências cobram da religião que ela não considera sagrado, só a hóstia consagrada, ou a Bíblia, ou o Alcorão, mas tudo é sagrado. E se nós não conseguirmos essa sagrada aliança, é a última frase do livro dele, eu que sou ateu estou rezando para que essa aliança triunfe, caso contrário, não temos alternativa senão o Armagedon, o fim da nossa espécie. Vale a pena ler o livro. Se chama Criação, subtítulo Como Salvar a Vida no Planeta. Isso é a nossa fase, digamos, antropológica. E nesse momento, nos últimos anos, estamos vivendo o momento da geossociedade. Seres humanos voltaram de todos os países do mundo e estão se encontrando num único lugar, que é o planeta Terra. E construímos a casa comum. Então é uma fase nova do processo de evolução da Terra e dos seres humanos, que além de seus países, suas tradições, suas soberanias, eles se dão conta que eles têm um destino comum, Terra e humanidade. O único que viu claro isso no encontro do G7, lá em Biarritz, no final de setembro, foi Emmanuel Macron. Porque diz: o tempo das nações com sua soberania passou. Agora é o tempo de construirmos juntos a Terra como causa comum. Como causa comum. Aí todos se rebelaram, o nosso então ficou histérico. Porque a nossa soberania, soberanias são relativas, é um modelo passado dos Estados-nações com seus territórios, agora é a Terra que tem a centralidade. E criar um corpo
multipolar de gestão dos problemas dessa casa comum, para que todos possam ter o suficiente e o decente para viver, não só nós, toda a comunidade de vida, porque ela também precisa de água, de solos, de nutrientes, etc. Então a geossociedade é pensada nesse sentido. E, curiosamente, Kant, no seu último escrito, A Paz Perpétua, em 1789, diz isso: nós temos que construir a Weltrepublik, a República Mundial, que tem duas virtudes: a virtude da hospitalidade, onde todos os seres humanos andam pela casa comum sem pedir licença, com a hospitalidade como direito de você ser recebido e o dever de você receber. E o segundo, e diz uma frase bonita, porque ele não era muito religioso, que nós estamos sob o arco-íris da graça divina que nos deu o sentido dos direitos humanos. Se nós respeitarmos os direitos humanos e vivermos a hospitalidade, nós vamos criar a República Mundial, onde todos os humanos estarão juntos. Veja, 2 séculos atrás, não é de agora essa ideia. Só que ele esqueceu a Terra, deixou fora, só os seres humanos, e ainda antropocêntrico. E agora vivemos a última fase, que é a fase do ecozoico, que se contrapõe ao antropoceno. O ecozoico é uma expressão que o maior cosmólogo vivo, que Brian Swift introduziu, porque é um cosmólogo muito interessante. Ele trabalha na Califórnia com 6 cientistas de especialidades diferentes que estudam a história do universo. Ele é profundamente religioso. Até o último livro dele é sobre o coração escondido do universo, Hidden Heart of the Universe. Profundamente espiritual, porque diz o espírito faz parte desse imenso processo. Nós não podemos deixá-lo de fora. O erro da ciência moderna foi ter desprezado essa dimensão do invisível, do espiritual, e ficar com a cultura do capital, do material, que nasceu no capitalismo, mas deixou fora a cultura do espiritual. Então nós vivemos esse momento ecozoico, onde a ecologia está ao centro. E em função da preservação da vida, da terra, da humanidade, tanto a economia e a política têm que se ordenar a ela. E aí podemos criar uma configuração diferente do nosso humanismo, uma nova expressão da nossa vivência nesse planeta, que pode ser, como ele chama, a terra da boa esperança, a terra feliz, onde o ser humano ele se sente gestor disso, mas de uma maneira profundamente humanística. Como disse o primeiro-ministro da China, vocês devem ler os discursos dele, porque ele está mais à frente do que todos nós. O Xi Jinping, qual é o nome? Xi Jinping. No seu grande discurso de tomada de posse, ele diz: primeiro devemos recuperar a tradição espiritual da China. A tradição do Tao é a tradição de Confúcio. Confúcio cria os administradores e burocratas com alto sentido ético e transparente, e o Tao nos dá a percepção da totalidade, da qual nós somos parte. Temos que incorporar isso na formação da nossa sociedade. E o ideal da sociedade é criar uma sociedade suficientemente abastecida, onde todos são suficientemente abastecidos. É o sonho que nós procuramos, de um consumo solidário, de uma distribuição equitativa, não só entre nós, mas com toda a comunidade de vida. Ele propõe isso, que eu acho extremamente enriquecedor. E ele cunhou uma expressão que está correndo muito. Nós temos que construir o destino comum da humanidade e da Terra. Ele não diz comum, o destino compartido da Terra e da humanidade.
Se nós não construirmos isso, nós não teremos futuro. Parece o Papa falando, sabe? E é um chinês que se diz socialista, não, comunista, do estilo chinês. Eu posso imaginar a irritação que isso deve produzir naqueles que combatem a fantasia do comunismo. Pelo menos vão para a China, lá encontram um bom comunismo. Então, avanço um pouco mais nessa exposição, que já estou cansando um pouco vocês, que é aquilo que constitui o princípio cosmogênico base do processo de evolução, que é a relação de tudo com tudo. Então, mais e mais nos damos conta que estamos inseridos num processo universal que ultrapassa a Terra, o sistema solar e alcança o universo. O processo da evolução ampliada que abarca todo o universo e os sistemas inertes e vivos. Então, nada acabou de nascer, mas se encontra ainda em gênese. Por isso que não falamos de cosmologia, mas em cosmogênese, não em antropologia, mas em antropogênese. Estamos nascendo. E todos os seres, eles se adaptam, se dialogam entre eles, estão sempre se comunicando em redes intermináveis de relações. O estado natural do universo e da Terra é a evolução e não a estabilidade, a transformação e adaptabilidade e não a imutabilidade e a permanência. E a evolução se processa linearmente, não se processa linearmente, mas por rupturas e saltos. E saltos que vão na direção de ordens cada vez mais complexas e altas. O todo é uno, dinâmico e contém uma diversidade inimaginável de seres e de energias. Como diz o Papa, muito bonito, na sua encíclica, tudo está relacionado com tudo e nós, seres humanos, caminhamos juntos com o irmão Sol, como irmãos e irmãs, numa peregrinação maravilhosa que nos une com terna e fraterna afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Rio, à Mãe e irmã Terra. Número 92. Então, toda a encíclica é perpassada, costurada com essa categoria da relação de tudo com tudo. Tudo é relação, nada existe fora da relação. Eu pude assistir ainda no último ano das aulas de Heisenberg. Depois ele se aposentou, que é um dos fundadores da física quântica, junto com Niels Bohr. Ele repetia quase ao cansaço isso, que tudo é relação e nada existe fora da relação. Tudo está relacionado com tudo, em todos os pontos, em todos os momentos, todas as circunstâncias, em qualquer parte do universo. Então, tudo é relação. Então, a conectividade revela a cooperação de todos com todos. Essa é a lei mais fundamental do universo, a cooperação e a solidariedade de todos com todos. E hoje a grande discussão é exatamente isso, porque ela se opõe diretamente àquilo que é dominante hoje. O sistema do capital, ele é só competitivo e nada cooperativo. Por isso ele é anti-vida, anti-universo. Ele é construído, tecido por relações as mais sofisticadas, onde tudo forma uma grande rede de relações, onde todos estão envolvidos. A seleção natural de Darwin deve se entender dentro desse processo. Tal interdependência e cooperação faz com que todos os seres se ajudem mutuamente e faz com que a evolução seja coevolução. Nunca somente o ser, uma espécie, um ecossistema evolui, mas a totalidade que evolui conjuntamente. Maurício escreveu um belo livro sobre o princípio da cooperação, que é um tema importantíssimo de forma cultural, econômica, civilizatória. E eu trouxe até o último livro, que
Mortimer, quando nos visitou, disse: "Bom, você que mexe com essa coisa de ecologia, leia esse livro." Ele está na minha sacola. É sobre o princípio da cooperação, e o outro é por que nós cooperamos, que é um discurso da nova astrofísica e cosmologia, mostrando qual é o princípio básico que sustenta e orienta o universo. A vida projeta exatamente essa expressão de cooperação, porque não há vida se não há água, se não há relação com o Sol, com as estrelas, com os solos, com todos os elementos. A maioria dos seres, nenhum deles está fora disso. A matéria e todas as coisas são portadores não apenas de massa e energia, mas também de informação. E por que de informação? Porque estão permanentemente se relacionando e se tocam na relação e deixam uma marca. E cada um se relaciona com o outro a partir do seu jeito e estabelece um campo de relações, que é o campo de energia, onde todos os seres se marcam ao outro de tal maneira que eles ganham uma espécie de subjetividade e história, porque vêm marcados por esse conjunto de relações. Brian Swift, esse grande cosmólogo, diz: o fato de criar essas relações e o campo de relações, criando unidades cada vez mais complexas, é isso que nós chamamos de espírito, que ele é tão ancestral como o universo. Desde o primeiro momento, quando os elementos mínimos, os top quarks, se relacionaram, existem 100 tipos de top quarks, que são os elementos subatômicos, começaram a se relacionar, criaram seu namoro entre eles, se marcaram, e essa marca vai crescendo na medida que os seres vão evoluindo e se enriquecem com essa relação, de tal maneira que o espírito, nesse sentido, criador de unidades e de conexões, ele está por todo o universo, porque ele está lá, ele está em nós. Ele está em nós. Então, o todo revela esse conjunto de relações, que é o princípio da relacionalidade, aquilo que se chama um princípio cosmogênico. Esse espírito, ele é um princípio de relação que se dá com todos os seres, mas em graus diferentes. Entre o espírito de uma montanha e o nosso, funciona o mesmo princípio de relacionalidade. A montanha se relaciona com o sol, com o vento, com a chuva, com as energias da terra, do universo, com o poeta que está diante dela e admira a montanha. Mas na modalidade diferente, que é uma modalidade rudimentar. E nós, o princípio é igual de relação, somos seres de relação, mas com uma singularidade, que em nós é altamente densa essa relação, reflexa e consciente. Por isso disse novamente Stephen Hawking: se o universo quisesse atingir o ponto que hoje atingiu, deveria ter feito exatamente tudo o que fez. Segundo o princípio andrópico fraco, isto é, a relação dos seres humanos com todos os seres, afirma-se que se as coisas, nos mínimos detalhes, não tivessem ocorrido como ocorreram, nós não estaríamos aqui para falar dessas coisas. O grande e famoso físico britânico Friedman Dyson diz: quanto mais examino o universo e os detalhes de sua arquitetura, mais acho evidências de que o universo sabia que um dia lá na frente iríamos nós, seres humanos, surgir. Então o universo, ele vai apontando, ele tem uma história que é irreversível, mas tem um propósito. Termina na vida, na expressão mais alta da vida, que é o ser humano. O propósito do universo não é apenas perpetuar o que existe, mas ocasionar a realização de potencialidades
existentes dentro da própria matéria, que nunca é material. A matéria é energia altamente condensada, segundo a fórmula de Einstein. Matéria e energia, máxima matéria e energia, são equivalentes. Eu recordo uma frase que nunca esqueço, que Werner Heisenberg gostava sempre de falar, apoiado na mesa. Disse: se eu pego 1 milímetro cúbico dessa madeira e transformo em pura energia, segundo a fórmula de Einstein, eu desestabilizo todo o sistema solar. Tal é a energia, a violência dessa energia. Porque com um átomo mais simples de todos fizemos a bomba atômica, com a devastação que ocorreu. Imagine com os bilhões, trilhões de átomos que estão nesse milímetro, centímetro cúbico de madeira, transformado em energia. Vai abalar o sistema solar e afeta o universo. Isso a gente de vez em quando esquece. Por fim, essa compreensão nos obriga a pensar a realidade não como uma máquina, como os modernos pensavam, um relógio que funciona automaticamente, mas pensar como a figura deles, como um jogo, como uma dança, onde todos estão envolvidos, como uma arena, onde todos estão aí jogando e relacionados. E essa é a imagem do universo, onde nós estamos dentro dele, participando. Um outro ponto que convém salientar, porque tem a ver com o nosso pensamento mais teológico, mais filosófico. Uma pergunta intriga sempre os cosmólogos e astrofísicos. Se tudo começou com a primeira singularidade, que foi o Big Bang, o que havia antes dele? O que havia antes do antes? Quem fez surgir aquele ínfimo ponto, milhões de vezes menor que a cabeça de um alfinete, mas carregado densíssimo de energia? Quem que fez surgir aquele ínfimo ponto que depois explodiu e deu origem ao nosso universo? Presume os astrofísicos e cosmólogos que nos primeiríssimos momentos após a explosão inaugural ocorreu o primeiro tipo de relações que foram construindo a lógica básica do universo. Mas até onde podemos remontar? Ao famoso muro de Max Planck, para além do qual não podemos ir. Podemos chegar ao milionésimo de segundo, 10 com potência 43, perto do Big Bang, mas não consigo espiar o que tem no outro lado, que é a última barreira, que é chamada muro de Planck. Planck foi o primeiro formulador dos quanta, onde vem a física quântica, depois vem Heisenberg, Niels Bohr, etc. Então não podemos espiar, mas projetou-se uma representação que hoje é tomada como um dado fundamental para entender o universo e a vida, que por detrás existe, que no começo chamavam de vácuo quântico, mas que de vácuo não tem nada, porque é a plenitude de todas as virtualidades. Daí que os novos cosmólogos dizem, ou dizem o Bragg Void, o vácuo grávido, mas a linguagem mais comum, com Brian Svein, com Bohm e outros cosmólogos, o abismo alimentador de todo o ser, ou ainda, a fonte originária de tudo aquilo que existe. Que são as expressões hoje preferidas. Então, essa fonte originária, por sua natureza, não poderia ser representada em categorias de espaço e tempo, que ainda não existiam. Então, eles imaginam como uma espécie de vasto oceano sem margens, ilimitado, inefável, indescritível e misterioso, qual um útero infinito, onde estão hospedadas todas as informações, possibilidades e virtualidades de ser que podem emergir ao longo da cosmogênese e que, além do nosso universo, pode ter criado imensos universos paralelos. A gente dedica um largo capítulo nesse livro à teoria das cordas, que hoje é um dado de ciência, que não se fala mais de prótons e elétrons, se fala em ondas que vibram trilhões de vezes por segundo, formando aqueles
campos de energia. Então, David Bohm, que era o discípulo predileto de Einstein, um grande físico, prêmio Nobel, é um homem espiritual que no fim da vida virou místico. Ele diz: todos esses nomes que nós damos a essa fonte originária, que é ilimitada, inefável, indescritível, misteriosa, são aquilo que as religiões atribuem a Deus. Atribuem a Deus. E essa energia de fundo está em tudo. Sem sua presença, nada poderia subsistir. Tudo voltaria ao vácuo quântico. E essa energia está presente em nós, nos sustentando. Nós podemos abrir-nos a ela, podemos invocá-la. Mas não se trata de uma realidade, e aqui vem uma reflexão teológica. Não dá para dizer que isso é Deus. Pode ser a melhor metáfora de Deus. Porque se dizemos que é Deus, então Deus faz parte do nosso universo. As coisas que podem ser descobertas. Aí eu lembro de Duns Scotus, nossa tradição franciscana sempre cultivou isso. Ele tem uma frase que é espantosa, mas muito significativa, onde ele diz: se Deus existe como as coisas existem, então Deus não existe. Porque Deus é uma coisa, Ele tem outra natureza. Ele é o fundamento que sustenta todas as coisas. É aquele ser que faz ser tudo aquilo que é. Mas Ele não é parte do nosso universo. Ele é gerador do universo. Mas não é um pedaço do universo. Daí eu acho a ilusão desses cientistas que deviam estudar um pouco mais de filosofia e teologia, aquele experimento lá do Concerto, na Suíça, que falam do bóson Higgs, da partícula Deus. Aquela partícula nunca pode ser Deus. E se for Deus, nós devemos ser ateus dessa partícula. Porque Deus não é uma partícula. Pode ser uma imagem. E eles explicam de uma forma curiosa, o Higgs, que está vivo ainda, diz: não, se trata de uma espécie de tênue cortina que enche o universo, que está no universo, e que aqueles elementos que não têm matéria tocam nessa cortina e se transformam em matéria. Então, esse bóson, que é um elemento último, é a maneira pela qual Deus está continuamente criando seres. Isso nós podemos admitir, mas não que seja Deus. Porque Deus, como disse os jesuítas, é sempre maior de tudo isso. Seria um Deus pequeno, eu não aceitaria um Deus assim. Darcy Ribeiro se perguntava: se existe Deus assim, por que não eu ser Deus? No seu orgulho, na sua arrogância, se imaginava Deus, se sentia pena que era um Deus que ia morrer, ia virar pó cósmico, e ele não aceitava isso. Então dizia: tem que renunciar à minha pretensão de ser Deus. Thomas Berry, que é o pai da ecologia norte-americana, que trabalhou com Brian Swimme, no meu modo de ver, escreveu a melhor história do universo, o Universe Story, desde o Big Bang até a era ecozoica. Um livro maravilhoso. A nossa estupidez é que nós traduzimos o livro, ninguém quis traduzir. Eu estou mandando para quem quiser, eu mando um livro traduzido para baixar numa taxa. Porque é um livro onde mostra todos os passos da evolução, com uma linguagem adequada, espiritual, que tem que ser adequada ao universo, que é belo, radiante. A nossa linguagem não pode ser fria, científica. Ela tem que vibrar com isso. Ele escreveu junto com Thomas Berry, que era um teólogo e um antropólogo das culturas. Morreu há pouco tempo. E ele tem essa seguinte frase: sentimos que somos carregados pela mesma energia que deu origem à Terra, que lançou as galáxias no espaço sideral, que fez surgir o Sol e colocou a Terra em sua órbita. Esta é a mesma energia que suscitou uma forma especial de vida, que é a consciência humana. Por definição, somos aquela realidade pela qual a Terra inteira alcançou consciência reflexiva.
Nós somos uma qualidade mística da Terra, o princípio unificador e integrador das várias polaridades do material e do espiritual, do físico e do psíquico, do natural e do artificial, do intuitivo e do científico. Essa energia está sempre em nós. Nós não podemos manipulá-la, mas podemos invocá-la e nos encher de energia. Eu acho que é isso mesmo. Quando a teologia ortodoxa, especialmente menos que a ocidental, fala do Espírito Santo e das energias do Espírito Santo, que são as emergências dele por todo lado do universo, diz a mesma coisa do que esse cosmólogo está dizendo. Nós nos devemos abrir a essas energias. Bom, agora eu vou começar a responder a pergunta que vocês colocaram. Depois dessa larga e fragmentária introdução, como é que fica o ser humano dentro disso? E que humanismo ele pode gerar a partir dessas reflexões, que hoje é a ponta da reflexão científica, porque ela não se restringe a um campo antropológico, da ciência, da tecnologia, que ela tenta pensar holisticamente, abrangendo toda a realidade e nós uma porção dessa realidade. É a visão que os astronautas tinham de suas naves espaciais, que eles viam a Terra e diziam duas coisas: que a Terra é pequenininha, cabe na palma de nossa mão, a escondemos atrás de nosso polegar, mas aqui de cima ela é brilhante, extraordinária, e não há diferença de Terra e humanidade, é uma unidade só. Uma unidade só. Aqui de cima nós vemos que inauguramos uma nova etapa, que é a etapa do destino comum, Terra e humanidade. Pensei que ela ia me fazer calar, só que ela foi para lá. Então, essa é a grande visão que nós temos, dessa profunda realidade que tudo sustenta. E se Deus existe, é porque Ele está sustentando todo o universo e cada um de nós. Se Ele não dissesse cada vez fiat, faça-se, nós voltaríamos àquele mar infinito, aquele vácuo quântico, e desapareceríamos ali. Mas nós nos cristalizamos, em linguagem da cosmologia, essa onda se colapsou, ela ficou estável. Olha, está faltando água no mundo, eu vou tomar a minha parte aqui, viu? Qual é o lugar do ser humano? Antes de mais nada, ele é parte e parcela do universo em evolução, e um elo da cadeia da vida. Ele depende daquilo que foi feito tudo antes, e por isso todo o antropocentrismo convencional, que afirma que todas as coisas da Terra e do universo só têm sentido quando ordenadas ao ser humano, está fora de lugar. Seria desconhecer a relativa autonomia de cada ser. Por isso, cada um deve ser respeitado, como faz enfaticamente a Carta da Terra e a encíclica do Papa sobre o cuidado da casa comum. Talvez ninguém fez uma crítica mais severa ao antropocentrismo e à ditadura da razão instrumental analítica do que o Papa na Laudato Si. Uma coisa é ter a razão instrumental analítica a serviço da vida e não a serviço do mercado. Ela é o punho cerrado que domina a todos e não a mão estendida que entrelaça seus dedos e cuida e acaricia todo o criado. Para superar essa inflação da razão instrumental, se faz mister a inteligência sensível. É um tema que eu considero muito importante e tenho trabalhado bastante, os direitos do coração. Um dos pontos grandes da discussão filosófica na Europa, com Michel Maffesoli, na Espanha com Adela Cortina, e entre nós com Moniz Sodré e eu mesmo, que escrevi o livro Os Direitos do Coração,
é como resgatar a razão sensível para equilibrar a razão instrumental analítica. A razão sensível tem 220 milhões de anos. Quando surgiu o cérebro límbico e surgiram os mamíferos, e o mamífero tem amor e cuida de sua cria. Só 9, 10 milhões de anos atrás, com o cérebro neocortical, surgiu o pensamento, a linguagem, aquilo que nós estamos usando para nos comunicar. Se alguma coisa ficar da nossa palestra aqui, não são ideias, estão todas no Google, pode procurar lá. Mas é uma emoção, algo que atingiu lá dentro. Então nós, toda a modernidade, separou profundamente o coração da razão, porque achava que a razão perturbava a objetividade da análise. Depois, com a física quântica, com a nova epistemologia, mostrando que os dois convergem, que a subjetividade sempre está presente em toda pesquisa, por mais objetiva que seja. Então, nós precisamos hoje, mais do que nunca, unir essas duas inteligências. A inteligência instrumental analítica, que dá conta das demandas das sociedades complexas que são as nossas, porque sem a ciência técnica nós não atenderíamos as nossas necessidades. Mas não basta, temos que ter a razão sensível, coração, e o coração é o mundo das excelências, onde está o pathos, capacidade de sentir, a compaixão, capacidade de colocar-se no lugar do outro, o mundo da ética, daquilo que é o bem viver, o mundo da espiritualidade, capacidade de captar mensagens que vêm por todos os lados. Isso é o coração, que nos torna muito mais humanos. Então hoje, especialmente Michel Maffesoli, está o livro traduzido dele, O Resgate da Razão Sensível. Viveré da mesma forma, diz, ou nós conseguimos isso, ou a razão instrumental analítica hoje, que se transformou numa ditadura, que fez da economia de mercado uma sociedade de mercado, onde tudo é mercadoria, ela pode ser letal e levar ao fim da nossa espécie. A Terra continuará, mas sem os seres humanos. Então eu acho muito importante a gente resgatar essa dimensão que era tão desprezada e hoje tem uma grande centralidade. Todo discurso psicanalítico não é baseado na razão. Se você vai a um psicanalista, não pergunta o que você pensa da sua mãe. Pergunta o que você sente de sua mãe. Qual é a sua relação, reação. O que você pensa não interessa. Interessa como é que se move a tua psique face a eles. Então, o princípio axial dessa nova dimensão é o sentido duplo do cuidado de tudo aquilo que existe e vive. Porque se nós não cuidarmos, ele vai definhando, e o princípio da entropia o vai corroendo, ele não consegue criar a sintropia, não consegue fazer estruturas que dissipam isso e degeneram. Então, o princípio categórico do cuidado é: cuide de todas as coisas, para que elas possam continuar. Tudo aquilo que nós amamos, cuidamos. Tudo aquilo que cuidamos, amamos. E outro princípio que antes Jonas desenvolveu em detalhe, o princípio da responsabilidade. Significa responsabilidade de dar-se conta das consequências de nossos atos. E hoje nós sabemos que nossos atos podem ser letais e podem ser benéficos, conforme o nosso projeto de vida. Então, o princípio categórico que Jonas formula, diga, sinta-se responsável por tudo aquilo que existe e não coloque nada daquilo que pode afetar o equilíbrio da natureza e pode desequilibrar e matar a vida. Então, temos que unir hoje as duas dimensões da nossa racionalidade. Aquela instrumental analítica, que é dominante hoje no mundo, e aquela cordial sensível, que é essa que estou falando, que nos torna verdadeiramente humanos, éticos, espirituais, porque é no coração que residem esses valores.
Então qual é a imagem que surge do ser humano dessa realidade? Mas antes quero citar mais uma vez uma frase de Thomas Berry, esse teólogo e cosmólogo, diz: o ser humano, menos que um ser habitando a Terra, é sobretudo uma dimensão da Terra e de fato do próprio universo. Nosso modo de ser depende do apoio e da orientação dessa ordem universal, do universo. Cada ser se preocupa conosco para que nós continuemos unidos a eles. É a famosa teoria de Gaia, de James Lovelock, e muito antes dele do Vladimir Vernadsky, que James Lovelock nunca cita, vergonha para ele, porque Vernadsky foi o primeiro a usar a palavra biologia, biosfera, e dizer: temos que fazer uma ecologia que tome o planeta como objeto, fazer uma ecologia da Terra, e não dos ecossistemas ou dos próprios seres representantes do ecossistema. Então ele diz: a vida é um fenômeno que pertence ao processo da Terra e ela é uma força geológica, sem a qual nós entendemos a Terra concreta e real como existe. Ela não é uma pedra, não é algo inerte. A Terra tem as árvores, a natureza, e tem um ser humano que pensa. Daí o grande poeta argentino Atahualpa Yupanqui, poeta indígena extraordinário, que diz: o ser humano é a terra que pensa, a terra que anda, a terra que canta, a terra que cuida. Nós somos terra. E o Papa, na encíclica número 2, enfatiza isso. Nós somos terra. Por isso, humus está na raiz de homem, e Adam, em hebraico, significa o filho e a filha da terra fértil. Nós somos terra. Nós nunca devemos ter vergonha disso, de ser como São Francisco, que aceitava as raízes humildes da terra, e com profunda humildade se metia junto dos demais seres, chamando-os de irmãos e irmãs. Por isso que eu vi o São Francisco aqui, é um São Francisco passarinheiro, cheio de passarinho. Aquilo que ele dizia de uma forma mística, todos irmãos e irmãs, nós sabemos por um dado científico. E quando Drake e Dawson, em 1950, descodificaram o código genético, desde a ameba mais originária, que surgiu há 3,8 bilhões de anos, passando pelas grandes florestas, dinossauros, os cavalos, os colibris, chegando a nós, todos nós temos o mesmo alfabeto genético. Os 20 aminoácidos e as 4 bases nitrogenadas. Dito numa linguagem mais pedestre, nós temos 20 tipos de tijolos com 4 espécies de cimento diferentes e construímos formas diferentes combinando os tijolos e os cimentos. Isso é a base da biodiversidade. Então nós somos todos irmãos e irmãs. A Carta da Terra enfatiza isso, e o Papa muito mais. Não por uma razão mística, por uma razão de verificação empírica científica. Isso muda toda a nossa compreensão da relação com a natureza. Então, qual é a imagem do ser humano e do humanismo que aparece sobre isso? Quem é finalmente o ser humano? Somos nós. Primeiro ponto: o ser humano é uma manifestação daquela fonte inimaginável de energia originária que tudo gerou. Sem ela, nós não seríamos nada e voltaríamos ao nada. 2. É um ser cósmico, parte de um universo formado pelos mesmos elementos físico-químicos, por volta de 100, 102, e pelas mesmas energias universais que compõem todos os seres. 3. É um habitante de uma galáxia Via Láctea, uma entre 200 bilhões de outras, dependendo do Sol, estrela de quinta grandeza, um Sol de subúrbio, uma entre outras 300 bilhões de estrelas, situado a 27 mil anos de luz do centro da galáxia, perto do braço interior da espiral de Órion.
morando no terceiro planeta do sistema solar na Terra. Quarto, é um elo da corrente única da vida, com os mesmos 20 aminoácidos e 4 bases nitrogenadas que compõem todos os seres vivos. Quinto, é um animal do ramo dos vertebrados, da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, da família dos hominídeos, do gênero Homo, da espécie Sapiens Demens, mais uma vez Demens, portador de um corpo de 100 bilhões de células, continuamente renovado por um sistema genético que se formou ao largo de 3,8 bilhões de anos, que é a idade do surgimento da vida, munido de 3 níveis de cérebro com cerca de 100 bilhões de neurônios, o cérebro reptiliano, surgido há 330 milhões de anos, que está dentro de nós, que responde por nossas reações instintivas, piscar dos olhos, a corrente sanguínea, etc. Ao redor do qual se formou o cérebro límbico, há mais de 220 milhões de anos, que explica nossa afetividade, o cuidado, e por fim completado pelo cérebro neocortical, que rompeu há cerca de 8, 10 milhões de anos, com o qual organizamos conceptualmente e teoricamente o mundo. Sexto, é um ser portador de psique, de interioridade, com a mesma ancestralidade do corpo, que lhe permite ser sujeito, autodeterminado, autoconsciente, uma psique estruturada ao redor do desejo, dos arquétipos primordiais e de todo tipo de emoções. É um ser portador, sétimo, é um ser portador de espírito, que é aquele momento da consciência pelo qual percebemos que somos parte de um todo e que todas as partes são interdependentes entre si e que intui o elo que liga e religa, constituindo no meio do caos originário um cosmos, uma ordem sempre frágil, mas uma ordem aberta a novas incorporações. Somos um sistema aberto e não fechado. É um ser biologicamente carente, porque não possui nenhum órgão especializado, o Mangelwesen de Arnold Gehlen, e que por isso, para viver e sobreviver, intervém mediante o trabalho na natureza, criando ciência, técnica e cultura e todo tipo de manifestação de arte. Nono, é um ser capaz de captar e de criar significados e valores e se indagar sobre o sentido derradeiro do todo e de si mesmo, hoje em sua fase planetária, rumo à era ecozoica, que possibilita uma civilização biocentrada e hoje ameaçada pelo antropoceno. Décimo, é um ser complexo, que se dá conta que sua condição humana o faz ser a convergência dos opostos e das contradições, porquanto é simultaneamente sapiens e demens, capaz de racionalidade, amor, perdão e êxtase, e ao mesmo tempo de ódio, exclusão, destruição. Esse dado não é um defeito da criação, mas é a situação natural do universo e da condição média. É um ser que, por sua condição, número 11, por sua condição de consciência e de liberdade, comparece como um ser ético, que deve escolher entre ser aquele cuja missão é cuidar da Terra e se responsabilizar pelo bem-estar dos demais seres, ou aquele, para atender a sua voracidade consumista, pode submeter, ferir, devastar e quebrar o ecossistema subtil da natureza, até poder criar um cenário de autodestruição. 12, e por fim é um ser que ousa tirar o elo que tudo liga e religa do seu anonimato. Lhe balbucia o nome, expressão de sua reverência e amor, quer dizer, a fonte originária de todos os seres, o Espíritus Criador, que pode ser chamado de Krishna, Brahman, Tao, Javé, Alá, Olorum, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma palavra, Deus. Por fim, somos
inteiros, mas incompletos, porque estamos ainda nos construindo. Estamos sempre na pré-história de nós mesmos. Experimentamos também que somos um projeto infinito, que reclama seu objeto adequado, infinito, que ele não encontra na sua experiência. E ficará angustiado enquanto não descansar nesse encontro. E aí ele faz a experiência de Santo Agostinho do Coro Inquieto, onde ele diz: ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, tarde te amei. Tu estavas dentro e eu estava fora. Tu estavas fora e eu estava dentro. Tu lançavas teu perfume e eu não sentia. Tu te mostravas e meus olhos não abriam. Mas finalmente te encontrei. E aí descansou meu coração. 14. Somos seres mortais. Custa-nos acolher a morte como parte da vida, como possível passagem alquímica para uma outra forma de vida mais alta, outro estado de consciência. E sofremos com a dramaticidade do destino humano, por vezes tão dramático e trágico. Mas pelo amor, pela arte, pela imaginação, pela fé, pela esperança, recusamos-nos a aceitar que a vida cabe na morte. Antes, recusamos-nos a aceitar isso e pressentimos que algo nela é mais forte do que a morte. E suspeitamos que no balanço final das coisas, um pequeno gesto de amor verdadeiro vale mais que toda a massa do universo, como dizia Pascal. Por isso só tem sentido falar, crer e esperar num Deus, se ele for compreendido como o prolongamento da vida e do amor, mas na forma de infinito, o que é uma outra natureza. Que é o ser humano? É tudo isso e ainda mais, indefinidamente, e por isso, de certa forma, um mistério que se perde para dentro de outro mistério. De tudo que se disse aqui, emerge claramente que o ser humano, como universo, é um ser de abertura, não um sistema fechado, mas com abertura total aos outros, à natureza e ao próprio Deus. O que mais ressalta é o fato de ser um ser que reproduz a lógica interna do universo. Esta é feita de relações includentes de todos com todos. O ser humano emerge como um nó de relações em todas as direções. Ele é mais do que aquilo que Marx diz nas 11 teses sobre Feuerbach, na sexta, na qual diz: a essência do ser humano é o conjunto de suas relações sociais. Ele é isso, mas é muito mais. Ele é o conjunto das relações totais, o transcendente incluído. No universo todo vigora profunda cooperação e solidariedade entre todos os seres, para que todos possam coexistir e coevoluir. Disso se deriva uma face extremamente atual. O ser humano é chamado, consoante a voz do universo, a revelar-se um ser de solidariedade, de compaixão e cooperação. Essa dimensão se opõe radicalmente à lógica dominante da cultura do capital, que é a competição, que é a concorrência, que é a luta de todos contra todos, só um triunfo. Por isso ele é anti-vida e anti-ritmo do universo. O humanismo que daqui se erui, desta cosmovisão, é de um humanismo assentado sobre relações ilimitadas, seja entre os seres humanos, com a sociedade e com a comunidade de vida, em abertura total ao mistério sem nome. Humanismo que faz o ser humano não um dominus, senhor e dono, mas um frater, um irmão e uma irmã universal, junto com os demais seres da criação. Humanismo de coexistência dos diferentes, como ocorre com os diferentes seres do universo. Humanismo feito de cuidado para com tudo que existe e vive, responsável pelo destino comum da Terra e da humanidade.
Humanismo amigo da vida, colocada como eixo estruturador de uma possível e necessária civilização. Será a terra da boa esperança. A terra que é terna e fraternalmente orientada pelo cuidado e pela responsabilidade. Enfim, esse humanismo constitui uma demonstração de que a inteligência racional, junto com a inteligência cordial, são capazes de encontrar uma saída para as ameaças potencialmente letais que afligem nossa casa comum, nossa curta passagem por esse belo e radiante planeta. Se viemos das grandes estrelas vermelhas, nascemos para brilhar, para admirar a criação e testemunhar que tudo vale a pena e celebrar celebrar com alegria a existência do ser humano. Muito obrigado.